mil reais para a educação. A União arrecada 10 milhões de impostos. Ela tem que separar, se os impostos a ela pertencerem, 1.800.000 reais no mínimo. Equivale a 18% de 10 milhões, 1.800.000 reais, no mínimo para transferir a educação. Então ela tem 10 milhões, ela ainda não separou a parcela da educação. Se ela for separar, ela tem que separar 1.800.000 dos 10 milhões. Mas esses 10 milhões não são dela. Ela vai repassar para o estado do Rio de Janeiro. Chegando no estado do Rio de Janeiro, esses 10 milhões, quanto há de sair para a educação? Quanto há de ser retirado para a educação? 1.800.000, porque afinal o dinheiro era de impostos federais, ou 2.500.000. 2.500.000 é equivalente a, no mínimo, 25%. Segundo o que você acabou de ver no parágrafo, necessariamente, ao momento que o dinheiro é transferido para o estado do Rio de Janeiro, a parcela que vai ser destinada à educação é da ordem de 2.500.000 reais. O parágrafo que acabamos de ver diz que as cotas de participação, as transferências, não são consideradas receitas do ente da federação que o transferir. Por consequente, uma interpretação negativa do dispositivo vai levar você à conclusão que elas são consideradas receita do ente da federação que receber. Se os 10 milhões fossem ficar com a União ficaria com 8.200.000. Isso é, ela teria que separar 1.800.000 para a educação. Como ela pegou os 10 milhões e repassou para o Estado, não é considerado receita da União, passa a ser considerado receita do Estado. E o Estado tem a obrigação de separar no mínimo 25% para a educação. Então, 2,5 milhões. Não é considerado receita do governo que a transferir, é considerado receita do governo que a receber. Cuidado com isso em prova, cuidado com a supressão do não. Uma questão de prova poderia dispor de todo o parágrafo simplesmente suprimindo não. E aí, onde está escrito que não é considerado receita do governo que a transferir, suprimiu o não, vai ficar a redação dizendo que é considerado receita do governo que a transferir. E não é, é do governo que a receber. Do ente da federação que receber. Tranquilos? Vamos para o nosso próximo parágrafo. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados o sistema de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Isso é, serão necessariamente verbas, 18% da verba federal e 25% das verbas estaduais e municipais, que serão voltadas para os sistemas de ensino, na forma do artigo 213. Já a gente vai ver numa leitura rápida do 213 que o dinheiro arrecadado pelo poder público será usado nos sistemas públicos, federais, estaduais, distrital e municipal. Vamos agora à leitura do artigo 212, parágrafo 3º. Informa a nova redação do parágrafo 3º. A distribuição de recursos públicos assegurará, prioritariamente, o atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. A redação do parágrafo 3º do artigo 212 é dada também pela emenda constitucional número 59, quando o parágrafo 3º informa que a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades dos educandos no ensino obrigatório. Isto quer dizer que os respectivos sistemas federal, estadual e municipal, quando
partilharem o bolo, quando dividirem o dinheiro para a educação, devem assegurar recursos financeiros prioritários para a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Os demais segmentos, como a creche, a educação superior ou mesmo o ensino profissionalizante em sede de escolas técnicas, por exemplo, virá em segundo plano. A ideia é que os recursos prioritários sejam concedidos à modalidade de ensino que é obrigatória. Muito bem, dando continuidade. Próximo parágrafo no seu monitor. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7º, visto na aula passada, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais, sublinha contribuições sociais. Teríamos aí a figura do PIS, do COFINS, da contribuição social sobre o lucro líquido e outros, né? Recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Não há muito para explicar, não para a aula de hoje nesse inciso. Na aula de financiamento da educação, detalharemos o que são contribuições sociais e qual percentual das contribuições sociais são destinados ao custeio da educação e principalmente aos programas de alimentação mencionados no artigo 208. Podemos ir para o nosso próximo parágrafo. Acompanhe no seu monitor. 5º, o ensino fundamental público terá como fonte adicional, isso é mais uma fonte para o fundamental, adicional de financiamento, a contribuição social do salário educação. Sublinha, contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Veja bem, olha quantas fontes de financiamento da educação nós já encontramos. No mínimo 18% dos impostos, cuidado, da União. No mínimo 25% dos impostos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Contribuições sociais das mais diversas para custear a alimentação. Contribuição social do salário educação, que todo empresário, que todo lojista recolhe para custear o ensino fundamental. Além de outros recursos orçamentários. Quando falamos em outros recursos orçamentários, posso incluir aí o dinheiro que é repassado pelo Banco Mundial. Posso incluir nos outros recursos orçamentários o Fundeb, que inicia-se a partir do ano de 2007. Posso mencionar a figura do Fundef, terminando no final de 2006. Outros recursos, quantas e quantas fontes a educação possui para custear o seu mistério, a sua finalidade básica e elementar. Inúmeras fontes, que serão muito mais detalhadas em uma aula específica. Acompanhe o nosso curso e preste muita atenção na aula de financiamento da educação. Dando sequência, acompanhe no seu monitor. Artigo 213, finalmente, os recursos públicos, isso é, esse dinheiro dos impostos que vai para a educação, o dinheiro das contribuições sociais, Fundef, Fundeb, outros recursos, os recursos públicos são destinados a escolas públicas. Isso é óbvio. Podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que, comunitária, confessional e filantrópica que comprove finalidade não lucrativa e aplique seus excedentes financeiros em educação. E, inciso 2, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Olha que interessante, candidato.
dinheiro público, recursos públicos, dinheiro dos impostos, das contribuições sociais, quem sabe do Fundef, indo para instituições privadas de ensino. Privadas, Hammurabi? É. Artigo 21 da LDB, já foi estudado na aula passada. 21 da LDB classifica as instituições de ensino em públicas e privadas. Nas privadas, encontramos as instituições particulares, confessionais, filantrópicas e comunitárias. Temos aí 3 instituições privadas que recebem dinheiro público, mas não recebem assim, toma. Não. Elas têm que cumprir as condições que nós acabamos de observar no inciso 1º e 2º. Então, muito cuidado para isso. Muito cuidado com isso na sua prova. Não é qualquer comunitária, não é qualquer confessional, não é qualquer filantrópica. Ela tem que assegurar a aplicação de seus excedentes financeiros dentro da sua própria instituição. Ela não pode dividir a figura dos lucros. Assim como, se ela for dissolvida, ela deve repassar todo o seu patrimônio para outra instituição comunitária, filantrópica ou confessional. Ou ressarcir o poder público, se necessário for. Mais uma vez, vamos dar sequência com o próximo dispositivo no seu monitor, o parágrafo 1º do artigo 213. Os recursos de que trata este artigo, os recursos públicos, o dinheiro público, poderão, sublinha o poderão. Cuidado, hein? Isso é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. Poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos. Tem que ter insuficiência de recursos. Quando houver falta de vaga e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Olha que coisa! Você, professor, você, professora, né? De repente, quando mais jovem, quando estudante, também aluno de uma instituição pública de ensino, teve que estudar em uma escola longe da sua casa, pegar um ônibus, pegar 2 ônibus para chegar até a sua escola, distante, coisa desagradável, não é? Tão bom ter escola perto de casa, poder ir caminhando, andando. A Constituição garante ao estudante acesso à instituição de ensino em localidade próxima à sua residência. O 213 está claro. Estudante tem direito à escola. E não é em qualquer lugar, não. Não adianta vir me dar um passe livre para eu ter que pegar 2 ônibus e estudar quilômetros da minha casa. Não é isso que a Constituição assegura ao estudante, não. Ela assegura acesso à instituição pública de ensino em localidade próxima à sua residência. Não é longe, não. E se não tem vaga, Hammurabi? Na localidade próxima à minha casa, mandado de segurança. Mandado de segurança, um instrumento de garantia, utilizado para proteger direito líquido e certo, não parado por habeas corpus ou habeas data. Qual é o direito líquido e certo? Qual é o direito inquestionável aqui? O direito líquido e certo é o de ter acesso à instituição de ensino próxima à minha residência. A Constituição é clara, eu não preciso provar que eu tenho esse direito. Mediante o Conselho Tutelar, mediante os órgãos de educação competente. Se você não consegue vaga em uma instituição de ensino próxima à sua residência, para o seu filho, por exemplo, caberia aí mandado de segurança para que a instituição de ensino próxima à localidade de sua residência matriculasse o estudante. E não você ter que ganhar um passe livre e estudar quilômetros de distância de casa. Não é esse o direito. E se não tiver, Hammurabi, como? Não tem como. Todas as escolas da localidade estão abarrotadas de alunos.
não tem como matricular o educando em nenhuma instituição próxima à residência dele. Bolsa de estudos. O poder público vai ter que usar do dinheiro público para custear o ensino daquele educando em uma instituição privada de ensino próxima à localidade do educando, próxima à sua residência. O dispositivo é claro e inquestionável e pode ser explorado em prova e iremos trabalhar melhor em questões de exercício. Acompanhe no monitor o nosso próximo dispositivo. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão, não quer dizer que elas irão receber, elas podem receber apoio financeiro do poder público. Aí nada para comentar. Vamos agora à leitura do artigo 214 caput, que também foi alterado pela emenda constitucional número 59. Vamos para a leitura do caput do artigo 214 na tela. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas que conduzam a... E aí teremos uma sequência de incisos a ver agora adiante. Mas é bom frisar que o artigo 14 por si só já teve o seu caput alterado pela emenda constitucional número 59. Então veremos os incisos que vão falar como a regra do artigo 214, referente ao Plano Nacional de Educação, será conduzida. Continuando. Primeiro, erradicação do analfabetismo. Não pode haver analfabetismo, não podem haver analfabetos no Brasil. Universalização do atendimento escolar. Melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho e promoção humanística. Vamos agora ao inciso 6º, isto é, um novo inciso. O inciso 6º foi acrescido ao rol dos incisos do artigo 14. O inciso 6º, que é fruto da emenda constitucional número 59. Na tela. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Isto é, quanto maior o PIB brasileiro, maior a aplicação de recursos públicos em sede de educação. Quanto menor o PIB, o produto interno bruto da nossa economia, da economia da República Federativa do Brasil, menor será a aplicação de capital na educação. Lembrando que o inciso 6º foi acrescido pela emenda constitucional número 59 do ano de 2009. Com relação à erradicação do analfabetismo, comentário breve. Como o poder público tem erradicado o analfabetismo? Os professores que estão assistindo essa aula sabem muito bem que o analfabetismo de absoluto transformou-se em analfabetismo funcional. Os critérios para definir se uma pessoa é ou não analfabeta mudaram. Hoje basta saber escrever o nome, por assim dizer, e fazer umas poucas linhas e você deixa de ser considerado analfabeto. Mas dentro de uma classificação pedagógica odierna, aquela pessoa que sabe mal escrever o nome e uma linha ou uma frase é um analfabeto funcional. Classificação que a nossa legislação em si ainda não comporta. Os critérios para definir o que é um analfabeto que mudaram. E aí, cuidado com essa erradicação do analfabetismo, que parece que estamos acabando com o analfabetismo realmente. Mas dentro de um processo, as estatísticas estão viciadas, estão alteradas. Por quê? Porque as pessoas não são consideradas alfabetizadas, por assim dizer, só porque sabem escrever seu nome. O critério legal é esse.
mas o critério pedagógico não é. Finalizamos a aula de hoje e eu quero só deixar um recado para você, professor. Cuidado com a aquisição de DVDs piratas. Nós aqui da Concurso Via Vídeo estamos fazendo uma campanha maciça contra a pirataria. Na casa, nós temos dezenas de funcionários. Nós temos aluguel, nós temos toda uma infraestrutura de publicidade, nós temos toda uma infraestrutura de remuneração dos professores que só é mantida quando você aluga o DVD original, que só é mantida quando você compra o DVD original. Não faça uso de pirataria. Mesmo a cópia para uso doméstico, por força de lei, é considerada crime. Ah, não, eu vou copiar esse DVDzinho aqui para deixar guardado aqui na minha casa. Mesmo essa cópia, para uso doméstico, não é nem para comercializar. É proibida por lei. Você não pode fazer isso e você não pode estar sequer próximo de pessoas que façam isso. Imagine que você compre um DVD pirata da Concursos Via Vídeo. Você que tem o sonho de ser funcionário público, de ser aprovado e classificado em um concurso público. E nós chegamos a um pirata. E esse pirata seja indiciado pelo Ministério Público em um processo criminal por cópia não autorizada do nosso conteúdo de sala de aula, de estúdio, de vídeos, de gravações. Esse que vendeu para você certamente tem um catálogo de clientes, de pessoas com nome e endereço de para quem ele vendeu. A polícia, através desse catálogo que ele guarda, óbvio, ele guarda, vai chegar até você e você vai se ver envolvido em um processo judicial que pode cerceá-lo, pode impedi-lo de alcançar o cargo público que você tanto almeja. E às vezes até na melhor das intenções, eu só comprei um CD, eu não queria prejudicar ninguém, acredito em você. Então não permita, não compre, denuncie se você ver alguém vendendo, se você tiver conhecimento de alguém vendendo nossos DVDs de forma pirata, denuncie. Colabore conosco, colabore para que possamos continuar construindo um trabalho de qualidade, visando uma única coisa para o candidato: sua aprovação. Até a nossa próxima